poema 34º de George Cooper. A solidão em que a morte deixa o morto é maior do que a solidão da lua. A minha solidão junta a solidão do morto e a solidão da lua. Sou mais só que um louco. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá! Depois deste poema do querido poeta alagoano George Cooper, começamos agora, como sempre, mais um Alagoas, Arte e Cultura. Dizem que agosto é o mês do desgosto. É o ditado popular que diz isso, mas para nós da cultura alagoana, o mês do desgosto mesmo foi esse mês de julho que passou. Perdemos duas pessoas importantíssimas do cenário cultural alagoano. A primeira, o nosso querido Elinaldo Barros, professor, é um cara ligado ao cinema. E a segunda, o nosso queridíssimo radialista, o decano do rádio, do Vesperal das Senhorias, nosso querido Luiz de Barros. O Alagoas Arte e Cultura, neste programa, rende uma homenagem especial a esses dois vultos importantes da cultura alagoana. A nossa homenagem começa agora com o professor Elinaldo Barros. Elinaldo foi jornalista, professor, crítico de cinema, gestor público de cultura e um grande educador. Participou e colaborou de diversos meios de comunicação em Alagoas, como a Tribuna de Alagoas, o jornal O Diário, a Gazeta de Alagoas. Escreveu para jornais políticos, como A Voz da Unidade. Participou de várias pastas de diversas administrações da Secretaria de Cultura do Estado. Participou de programas de radiodifusão na Rádio Educativa Alagoana. Fiquem um pouco com a história e uma entrevista maravilhosa desse querido professor Elinaldo Barros. Elinaldo, um prazer grande estar com você. Você já esteve na TV Assembleia e eu fiquei morto de inveja. Não é possível que levaram o Elinaldo antes de mim. Foi o Valdemir Rodrigues. Foi o Valdemir Rodrigues. Que cometeu isso. Era para mim, Valdemir. Pronto, agora eu estou me vingando. Está aqui o Elinaldo. Me vingando do Valdemir. Então, Elinaldo, muito bom trazê-lo aqui para a gente conversar um pouco, como falei, sobre cinema e algumas outras histórias. Vamos começar pelas outras histórias. Vamos lá. Né? Vamos começar pelas outras histórias e eu estou me reportando aqui a 68, 69, que é quando eu entrei no Hélio Lemos. Colégio Hélio Lemos. Na Ponta Grossa. Na Ponta Grossa. Uma grande escola. Perto de onde você morava. Minha mãe e meu pai moravam que você ali. morou ali, solteiro ainda, Exatamente. na Rua Santa Fé. Santa Fé, né? Que Rua Santa Fé. Mais ou menos de esquina. Com a Santo Antônio, com a Santa... perto do Cinema Luz. Isso. E esquina, você morava lá, esquina pro Hélio Lemos. Exatamente. Né? Que eu entrava ali quando eu ia a pé, saía lá da Rodrigues Alves. Mas então você é professor, Elinaldo. Eu lhe chamei professor. Você fez o quê? Há 42 anos. Eu fiz letras, sou formado em letras pela UFAL. Lecionei no Colégio Hélio Lemos, no Colégio Benito Moraes, no Rosalvo Lobo, no Colégio Guido, no Sermac e no Hélio Lemos. Você foi meu aluno. Isso. Fui aluno de português. Excelente. Exatamente, era uma turma excelente a sua. E guardamos grandes recordações. E uma eu vou perguntar a você agora. Como era aquela história de você jogar naquele campo? Você foi jogador de bola mesmo? Porque todo mundo sabe que você é ligado em cinema, é um cara... Mas jogador de bola você era bom. Podíamos ter um Ronaldo Nazário hoje, se ingressasse, né? Mas era um zagueirão. Zagueirão? Eu jogava na lateral esquerda e só chutava com o pé direito. O que era um contrassenso, o cara jogar na lateral esquerda e só chutar com a perna só. Mas eu gostava muito de futebol. Aliás, qual é o brasileiro que não gosta? A grande maioria gosta, né? E eu gostava demais, batia a bola ali atrás do Hélio Lemos, que era o campo do vidro, porque tem muito vidro, que ali era um aterro, e nós jogávamos de tênis, porque muitos colegas nossos que não jogaram de tênis, feriram com cortes profundos no pé. Teve um, coitado, que foi batendo de madrugada no
no HPS. Ficava atrás mesmo do Hélio Lemos. Bem atrás do Hélio Lemos. Era Quando chovia, enchia tudo. Exatamente, correto. Gente. Hoje fizeram uma quadra, mas só que o colégio, infelizmente, está fechado. Parece que o município, se não me engano, o município vai tentar levantar, porque quando era nas mãos do deputado Tarcísio de Jesus, o Hélio Lemos foi um grande colégio, e o Tarcísio de Jesus teve pessoas como o Diógenes Tenório Pai, hoje desembargador, como um dos seus assistentes. Foi diretor, chegou a ser diretor do colégio. Chegou a ser diretor, exatamente. O João Batista. João Batista, professor Ademir de Matemática, professor Luiz de Barros de História, Mário de Desenho, Edson Alcântara, Português. Foi quem me levou para ele mesmo, foi Edson Alcântara. E o professor Mário, de vez em quando, dava aulas de hipnotismo, eu me lembro, hipnotizava. O Mário era uma figura. Uma figuraça. Uma grande figura. O Hélio Lemos me ensinou muito, inclusive na minha carreira ele me ajudou, porque eu peguei turmas boas e tinha os grêmios, que eu tomava conta dos grêmios, você fazia parte como ator, você, Zé Neto, Jorge, Mané Miranda e tantos outros mais. Era uma coisa. O Hélio Lemos foi bacana. Me ensinou muito porque me poliu. Foi o polimento de eu chegar onde hoje eu estou, 42 anos de ensino, nessa luta toda. Guardo boas lembranças da carreira porque não tenho inimigo, não tenho inimizade. Teve aluno que foi reprovado comigo, mas nunca ficou irritado com a minha pessoa. E por aí vai. Bom, e ali, evidentemente, você era quase que adolescente, estava saindo da adolescência quando você me estava. Você é muito novo, né? Eu tenho 51. Eu tenho 62. Você tem 62, então 10 anos, eu tinha por aí 12, 13 anos, exatamente. Você estava aí nos 20 anos. Eu então... tinha 22, 23, eu casei com 24 anos de idade e já era professor de vocês. E a sua turma me deu um disco do Chico Buarque de Holanda, um LP que tem umas estrelas em torno da cabeça dele. É o volume 4, me lembro como hoje. Eu fui atrás do disco. Volume 4, um senhor disco. Eu e o Zé Neto fomos ao mercado procurar o disco. Esse lembro daquela biblioteca circulante que tinha na sala, que nós íamos ao mercado, sabe que você falou em mercado? Nós íamos ao mercado na banca do Thompson, um rapaz espírita que tinha uma banca chamada Bom Livro, e nós comprávamos livros, que esses livros circulavam na sala como uma biblioteca circulante. É verdade. Na própria sala dela tinha uma biblioteca. Tempo bom, Paulo. É por isso que eu falei de outras histórias, é porque essas me interessam também do ponto de vista afetivo. Exatamente. Né? Porque o professor Alinaldo formou gerações aí, inclusive eu me considero seu pupilo ainda hoje. Né? E essa ideia, esse fato que você está colocando, eu me lembro bastante. Né? Quando nós íamos ao mercado, você com uma ruma de menino, uma ruma, como diz o popular, né? Uma ruma de menino saía para o mercado, ali para o trilho do trem, para os alfarrábios. Né? E escolher aí, e Alinaldo nunca, dirigiu o gosto de ninguém. Não era vontade. Ia lá, escolham os livros aí íamos. A gente fazia uma vaquinha, como era comprar o Grêmio, né? Conseguia. Com o dinheiro do Grêmio, a gente pegava uma parcela e comprava livros. O dia de comprar livro, aí íamos todos lá. Eles gostavam, né? Os estudantes gostavam, porque era uma maneira. Tinha aluno que chegou a ler todos os livros da biblioteca. Todos. Uma coisa que. Fenomenal, né? Por exemplo, verdade. Eu fiz isso no Rodolfo Lobo, aí tem um amigo meu que é médico, que ele leu todos os livros da biblioteca do Rodolfo Lobo. Aí... E vamos entrar no cinema agora. Vamos lá. Vamos entrar no cinema. O gosto pelo cinema, obviamente, veio dessa época, um pouco antes. Bem antes, bem antes. O do assistir o cinema, não é? Como você falou, eu morei na Santa Fé, pertinho da Santo Antônio, pertinho do Lux. Então, desde garoto, 7 anos, 6, eu ia para o Lux. E além de garoto de ir para o Lux, assistir aos filmes de Lux, as matinais de domingo e as matinês de domingo, o cinema era muito barato, aí o papai deixava o dinheiro para eu ir para o cinema, deixava em cima da mesa, em cima do rádio, coisa e tal. E 10 da manhã de domingo era matinal e 3 da tarde era matinê, o nome era em francês. E naquela época do Lux, passava filmes livres, por 10 anos, havia um grande comércio de gibi, e o gibi era uma extensão do cinema e era um tipo de literatura. Eu tenho um exemplo curioso na minha vida, que é o filme Um Cangaceiro, filme brasileiro de 53, dirigido pelo Lima Barreto, com Alberto Russo, Marisa Prado, que é uma história disfarçada
sobre Virgulino Ferreira, embora que não é o Virgulino personagem, é um outro personagem, entendeu? Então, resultado, e o Milton Ribeiro fazia o papel do cangaceiro-chefe, e esse filme me pegou numa época que eu adoeci. Ele foi um sucesso muito grande no Lux, todo dia ele passava, de tarde e de noite, e sempre tinha público, e bom público. Então, à tarde, como eu estava adoentado, meu pai me pegava de tarde, me colocava na porta do cinema, eu entrava, quando acabava a sessão eu ia para casa que era perto, mas ele sempre fazia isso para eu não ficar deitado na cama por conta da doença, de uma gripe na época chamada gripe espanhola, que gerou na época, foi aquela controvérsia, e eu ia muito... As gripes eram mais charmosas, né? Gripe espanhola agora é suína. É um negócio... É uma porcaria. É uma porcaria de gripe também, essa, né? Até na gripe a gente tinha mais glamour. Exato. A gripe era espanhola, né? Exatamente. Eu sei que eu vi o Cangaceiro N vezes, eu acho que foi o filme que mais vezes eu assisti na história do cinema. Foi o Cangaceiro, filme brasileiro que eu memorizei músicas do filme, o final do filme. O cara leva um tiro, os diálogos do cara. Alguma coisa de diálogo. De vez em quando eu passo em sala de aula, lá nos cursos de jornalismo do Sermac, onde eu leciono cinema. Mas teve as sessões de Lux, as maiadas, maiar no cinema Lux. Ou então ir para um cinema perto da sua casa, chamado Colonial. Aí eu já era rapazinho, não tinha 18 anos e queria ver um filme. Na Siqueira Campos. Na Siqueira Campos. Era um prédio que era, inclusive, ligado. Acho que o prédio chegava a ser ainda do Centro Espírita, que abrigava o abrigo dos velhos, né? Não, era Centro Espírita. O William Crux ficava lá perto da Praça da Faculdade. Exato, Teresa de Jesus. Teresa de Jesus. Pronto, então o resultado. Aí no Colonial era uma coisa interessante. O filme que era 18 anos no São Luís, no Ideal, ou no Rex, ou no Plaza, ou no próprio Lux, quando passava no Colonial, era 18 anos. Um fiscal de menor na porta do cinema, e aquela garotada da Ponta Grossa, do Prado, que queria ver o filme, tirava o ingresso de adulto. O pacto com o dono do cinema era tirar o ingresso de adulto. Não pagávamos meia, pagávamos inteira. E ficávamos na porta do cinema. Quando o fiscal de menor entrava para ver o filme, ele entrava antes do filme começar, aí era o sinal verde para que nós entrássemos e ouvimos a voz do Sr. Heraldo: fiquem no meio, fiquem no meio. E ficávamos no meio, não acontecia nada, e assistimos grandes filmes do cinema, filmes como Deus Criou a Mulher, um famoso filme francês com Brigitte Bardot, Drácula, o Vampiro da Noite, com Christopher Lee, e uma enxurrada de filme. Quando você assistia lá no Colonial, já tinha cadeiras ou vocês levavam cadeiras? Porque quando eu comecei a assistir, já tinha cadeiras. Eram umas cadeiras compridas. Era isso, de madeira, de né? Madeira, bem L, bem desconfortável, um calor danado, coisa e tal. Rinaldo, já lhe interrompendo aí para a gente continuar nessa história das casas de espetáculo, é uma coisa que me aflige muito hoje. Exatamente. Não se tem cinema mais, né? Cinemas de bairro. Nos interiores não tem cinema, mas quer dizer, o povo não tem para onde ver filme. Como ver filme. Eu não concebo como uma cidade do porte de Arapiraca não ter cinema. E tinham dois cinemas, se eu não me engano, muito bons. Penedo, um cinema muito bom. Olha, o que aconteceu... Então, que cinemas aqui que você considera importante para Alagoas, para Maceió, principalmente, que a gente possa falar que para a gente avivar a nossa memória? Olha, do passado, todos eles. O Lux na Ponta Grossa, o Rex na Pajuçara, o Ideal ali nas imediações do mercado, o Plaza no bairro do Poço, o São Luís e até o Colonial, que era tido como poeirinha, mas era um cinema que cumpria a sua missão de levar lazer e cultura para a massa, para o povo. E resultado... Aí foi chegando... E cinemas em bairros também, em Tabuleiro tinha, Tabuleiro tinha um cinema pequenininho, em Bebedouro, lá no final do Bebedouro tinha um cinema pequenininho, mas que, como eu disse, esses cinemas cumpriam o seu papel. Aí foi quando chegou a televisão, e a televisão mudou os costumes do brasileiro. Isso é mostrado muito bem no filme italiano Cinema Paradiso, que ele mostra o apogeu, a queda e a tentativa de retornar do cinema. Os cinemas no mundo sofreram esse choque. Você vê que na Itália, o filme Cinema Paradiso, você está vendo aquele filme, você está revivendo a sua infância. Ou seja, o drama não foi restrito ao Brasil, foi universal. Nos Estados Unidos, com a televisão, muitas salas de cinema fecharam quando a TV chegou, depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos.
Então, ela chegou e se consolidou de uma maneira tal, e depois a televisão passa filmes, exibe filmes, e aí chegou o VHS, depois do VHS o DVD, no futuro vai chegar mais novidades aí, que breve está chegando. Então, agora, só que o cinema é camaleônico, ele consegue se amoldar novas situações. Você vê que passa filmes no Cine Pajuçara, no Cine Iguatemi, Pajuçara, que é de SESI Pajuçara, nosso amigo Marcão toma conta, o Iguatemi, o Farol, tem filmes que... As sessões de arte que você faz? As sessões de arte, que há 14 anos eu venho tomando conta delas lá no Iguatemi. Essas sessões têm, e outros filmes, tem público cativo, tem público que gosta e aprecia um filme de arte, um filme de Almodóvar, que é um cineasta espanhol muito famoso. Quando ele passa aqui em Maceió, ele faz sucesso, ou no Farol, ou no SESI Pajuçara. Então, há filmes franceses que têm público bom, coisa e tal, filmes do Oscar, outros filmes que não tem nada a ver com o Oscar, por exemplo, um filme brasileiro chamado Divan, esse ano, deu um estouro de bilheteria. É um filme simples, coisa e tal. Esse Se Eu Fosse Você, Se Eu Fosse Você 2 é um fenômeno de plateia. É uma comédia leve, é Daniel ligeira. Filho. Daniel Filho, que é um bom diretor. Que já fez mais de bilheteria de mais de 8 milhões. Já teve mais de 6 milhões de espectadores. Dinheiro que só. Para um filme brasileiro? Para um filme brasileiro é uma maravilha isso, que isso aconteça e derrube o cinema estrangeiro. Porque muitas vezes o filme estrangeiro sai na ponta da bilheteria, como campeão, lá, coisa e tal, mas são filmes que muitas vezes têm qualidade, de baixíssima qualidade, enquanto que muitos filmes nacionais não só têm qualidade técnica, mas artística também. E isso é importante. Eu estou citando um filme simples, como é o caso de Ivan, e você citou muito bem esse filme do... Se Eu Fosse Você, do Daniel. Do Daniel Filho, que já está preparando 3. Já está preparando 3. Agora, há outros filmes nacionais bons, alguns até não fazem sucesso, como Linha de Passe, que é um filme espetacular do Walter Salles sobre uma família da periferia paulista, vários irmãos, um que sonha ser jogador de futebol, um outro que vai trabalhar numa igreja de crente e coisa e tal. Um filme humano, belíssimo, cheio de sentimento, não teve a aceitação que merecia pelo público. O público, muitas vezes, eu sempre digo, o público é uma esfinge. Reclama. Aí você faz um trabalho bem acabado, joga esse trabalho no mercado e o público não dá a mínima. Aí vem um filmezinho idiota americano, bobo, o cinema enche, superlota, coisa e tal. Eu acho que há um condicionamento do público pelo cinema americano. Ele é meio condicionado. E o filme do Daniel Filho, apesar de brasileiro, ele tem um quê das comédias americanas. Aí talvez isso tenha pegado, capturado o público. Ele sabe fazer cinema. Inclusive, ele agora tem um filme para lançar chamado Anos Novos, que vai ser lançado agora daqui para metade de agosto, mais adiante. Há outros filmes nacionais que poderão fazer sucesso, como um filme de comédia. O Bem Amado, que foi filmado aqui, em dezembro, vai ser eu acho que tem tudo para fazer sucesso, por causa da temática. A temática, a figura do Dias Gomes, o seriado de televisão, foi novela também de televisão no passado, muito sucesso. Aí pode lances pegar de humor, né, que o povo gosta. De humor, exatamente, isso vai pegar. Então o cinema é uma grande aventura. Sobrevive E passa por cima disso aí. Apesar de não ter, como você falou, cinema de bairro, são raras as cidades brasileiras que têm cinema de bairro. Por exemplo, Pernambuco é um estado grande. Você falou também na cidade do interior. Só 3 cidades do interior de Pernambuco têm cinema: Caruaru, Garanhuns e... como é o nome da outra cidade? São apenas 3 cidades, excetuando Recife. Pensou. Os cinemas de Recife são colocados nos shoppings, assim como os de Maceió, de João Pessoa, de Natal, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio. São Paulo tem um cinema, 2 de rua. E o Rio de Janeiro tem um cinema chamado Odeon, que é mantido pela Petrobras, na chamada Cinelândia. Recente, né? Assim, 5 anos é que ele foi era um cinema reestruturado. Exatamente. Quer dizer, muito bonito, um centro cultural ficou lá. Correto. Há festivais de cinema, coisa e tal. O festival, os cinemas, infelizmente, saíram das ruas. Bom seria que ele voltasse, que o público deixasse de ficar vendo bobagem de telenovela, como eu digo em sala de aula para os alunos, não tem nada de novo.
Não tem novela que tenha nada de novo, é sempre as mesmas histórias. Pelo contrário, elas pioraram, né? Porque a gente Pioraram. teve grandes novelas, Bem Amado, Quando havia grandes autores. Rock Santeiro, Saramandaia. Olha, só aí você citou de um autor De um só. autor só. O Dias Gomes, que era um grande escritor. Teve o Jorge Andrade, que era um teatrólogo muito bom. Manuel Carlos, de vez em quando, escreve uma novela interessante. Mas são raros. Hoje em dia é um café com pão. Tomahawk. É verdade. Tomahawk é uma porcaria, coisa e tal. Eu não vejo nenhuma telenovela, porque a linguagem da telenovela não me fascina, não me atrai. É sempre aquela mesma coisa, plano contra plano, aquela linguagem técnica de um plano aqui, outro falando, coisa e tal, e umas tramas pífias. É verdade, Né? é verdade. Mas, Elinaldo, estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Ah. E aí, todo homem tem um sonho, e ainda mais um homem que, como você, dedicou a sua vida à educação, mas dedicou muito da sua vida ao cinema. O que é que você espera do cinema? Cinema eu falo enquanto... da forma complexa, né? Tanto cinema às casas, como o cinema em Alagoas, que você... o que é que você espera por si? O que é que você espera ver no cinema ainda? O que é que você gostaria? O que é que você gostaria que fosse o futuro do nosso cinema, tanto do cinema brasileiro como do cinema em si, a sétima arte? Olha, tem um cinema alagoano, que é um cinema que está aí devagarzinho chegando lá. Pessoas como Pedro da Rocha, Werner Salles, Celso Brandão, Joaquim Alves. Esse pessoal não para. Então, como esse pessoal não para, isso é uma prova de que o cinema é uma chama que não se apaga. Ah, que bom. O cinema é uma chama que não se apaga. E o cinema nacional é um cinema que vem conquistando espaço, que vem conquistando o público, tem apresentado bons trabalhos. É preciso só apenas que as pessoas não assistam ao filme da moda, mas assistam mais o cinema brasileiro. O cinema é o espelho de uma gente, é o espelho de um povo. Televisão não. Televisão é artesanato. Momentânea, né, também. Exatamente. O cinema não. O cinema é como um bom livro. Um livro de um Jorge Amado, de um Graciliano, de um Érico Veríssimo, de um Zé Lino do Rego, que vai fundo na alma das pessoas, que capta a alma das pessoas. Então, o cinema é o grande espelho da realidade de um país. E é isso que eu quero, que as pessoas passem a se espelhar no cinema. Passem a ver a sua realidade no cinema. É a chama que não se apaga. Estamos encerrando aqui nossa entrevista e eu não gostaria de encerrá-la sem fazer um registro pessoal extremamente afetivo que eu vou colocar agora, Elinaldo, que eu faço questão, né, de colocar agora, que armei para esse momento, por isso que eu fiquei com inveja do Valdemir, é que você é o meu grande professor. Muito obrigado. Né? Foi o meu grande incentivador. É importante que professores como o Elinaldo, seria importante que a gente tivesse aos milhares. A gente tem vários professores bons, mas Elinaldo, sinceramente, aqui Paulo Poeta é que está falando, não o ator, não o cara que apresenta o Alagoas Arte e Cultura, mas quero dizer aqui a você que me sinto muito honrado, né, de ter sido seu aluno, né, de ter ido ao trilho comprar livros, né, de ter ouvido música com você. Meu gosto pela literatura e pela música vem de você. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer todo meu estar aqui com você. Então, nós seremos sempre alimentados por essa saudade eterna desse querido professor, mestre de cinema, Elinaldo Barros. Um beijo, olha, para o Elinaldo, onde ele estiver, e para todo um conforto especial para todos os seus amigos e seus familiares. Agora vamos para o nosso segundo homenageado em memória deste programa, que é o radialista Luiz de Barros. O Luiz de Barros chamava-se Luiz Gonzaga de Barros e começou sua paixão pelo rádio no programa da Rádio Jornal do Comércio em Recife. Ao voltar em Maceió, iniciou sua bela carreira na comunicação. Foi para o programa Onde Canta o Sabiá, foi o seu primeiro ingresso com a nossa querida radialista Odete Pacheco. Lá ele participou, fez de tudo dentro do rádio, até chegar a colocar o seu primeiro programa no ar. O programa que virou assim uma legenda no rádio alagoano, era super visto, né? Assim como era visto como se vê o Fantástico aos domingos, todos viam, né? Era o Vesperal das Senhorias.
Luiz de Barros era filho de Augusto de Barros e Maria Luísa Nascimento. Ele nasceu em Correntes, em Pernambuco, no dia 11 de abril de 1932. Ele teve uma forte ligação com a cultura popular como um todo, especialmente com os grupos de Bumba Meu Boi de Maceió. Ele foi o criador do Festival de Bumba Meu Boi de Maceió, atividade que permanece viva até os anos de hoje. Também muito conhecido como animador das festas de Natal na Praça da Faculdade. Luiz de Barros foi um grande comunicador e radialista de nosso estado. Vamos ficar com uma entrevista que o Alagoas Arte e Cultura exibe do nosso grande Luiz de Barros a partir desse momento. Fiquem com ele. Um prazer grande, Luiz, estar com você, mas prazer grande mesmo, rapaz. É uma honra tê-lo aqui no Alagoas Arte e Cultura, viu? Para a gente bater um papo um pouco sobre esses seus anos no rádio. Vividos. Bem vividos, né? Bem vividos. E falar um pouco também das festas natalinas, dos folguedos, que coisa que você sempre teve teve um carinho especial. Exatamente. Né? Mas vamos começar pelo rádio. Essa história de fazer rádio, que dizem que quem faz, eu pergunto aos radialistas assim da sua geração, diz que isso é uma mosca que pica o cara e o cara não deixa de fazer mais nunca. Exato. Como é que foi isso assim? Olha, Paulo, eu comecei a namorar rádio em Recife, no Rádio Jornal do Comércio. Eu frequentava aos domingos programa de auditório. E aquilo ali fui namorando, fui gostando. E vim para Maceió. De Maceió, comecei na Rádio Difusora de Alagoas, com a minha grande professora, saudosa Odete Pacheco, que me deu... Onde canta o Sabiá, Onde canta o Sabiá, dela de manhã, maravilhoso. Rádio Variedades, todos os domingos. Nesse programa de auditório, né? De auditório, fazia, né? às 13 horas. Neste programa foi onde eu comecei, fazendo brincadeiras, participando como calouro. Comecei a participar todos os domingos, era ganhando prêmios e... Mas calouro cantando? Não, eu não cantava, fazia era falando. Às vezes como locutor, Paulo, e às vezes também determinadas brincadeiras. Tinha humor. Uma coisa humorística. Ele era o que mandava fazer, a gente tem que fazer. E ali o auditório lotado, o pessoal gostava das nossas brincadeiras. Tinha eu e o Braulio Cavalcante. Não sei o destino do meu saudoso, do meu amigo. Eu não sei se ele morreu ou está vivo. Braulio, manda um abraço para a gente. Exatamente. De onde estiver. Exatamente, Paulo. Exato. E comecei a fazer rádio. Comecei no programa da Odete, ela me convidou para fazer os comerciais do Rádio Variedades. Teve também uma época que ela saiu de férias e eu fiquei comandando o programa de auditório. Veja só a que ponto eu cheguei. Comecei como calouro e terminei comandando o programa todos os domingos e depois lancei também um programa, meu saudoso Hilton Miranda, às quintas-feiras, um programa que marcou no Rádio Alagoano, foi o Vesperal das Senhorinhas. Esse é famosíssimo. Das quintas-feiras, das 15 até as 10, tem cenas, passagens maravilhosas deste programa, Paulo. Como era o Vesperal, assim? Como Paulo, era a dinâmica dele? A dinâmica do programa comparecia muitas jovens, muita também senhora. Era de auditório? Era auditório, ao vivo. E também, o engraçado é que ia também muito menino. Noutra oportunidade, eu vou lhe mostrar as fotografias para você ver o público do meu programa. Mas era um programa que toda semana tinha atração. Olha, uma das ocasiões, se eu gravei bem, estava marcada como atração o meu saudoso amigo Valdir Soriano, que na época era uma grande atração em todo o Brasil. O Valdir estava estourando. Os cantores naquela época, Luiz, eles iam nos programas de rádio, né? Eles iam, era quase uma obrigação, contratual das gravadoras que eles dessem uma rodada, uma passada. Eu era muito procurado por esses cantores, Paulo, às vezes até do Rio de Janeiro, pedindo um espaço no programa. Bom, como eu ia dizendo,
Então, o Valdir Soriano seria a atração da quinta-feira. E então, eu anunciei bastante isso. Quando foi na quarta-feira de manhã, o saudoso Luiz Tojal me procura e eu tinha recebido um telegrama do Valdir, ele confirmando que não poderia comparecer no dia seguinte, no vesperal, por motivo do falecimento da esposa dele, uma delas, né? Uma delas. Em Salvador. Uma das tantas. Uma das tantas. Quase 14 ou 15. Mulheres? Sim. Nossa. Foi, o velho Valdir que não... O velho Valdir. Esse negócio de eu não sou cachorro não, e as meninas é. chegando perto dele, tá vendo? Aí o Luiz Tojal me procura, Luiz de Barros, eu tenho para amanhã, eu tenho 2 atrações. Eu digo, ô Luiz, você chegou na hora. Sabe quem? Gregório Barros e Bienvenido Granda. Olha! 2 atrações internacionais naquela época e que também estavam no auge da carreira artística, ambos. Aí o Luiz Tojal, com aquela maneira dele de dar logo furo, na radiodifusora saiu uma nota, em edição extraordinária, naquela época chamava atenção. E a difusora tinha uma grande audiência, pois ele deu em edição extraordinária, atenção, amanhã. Amanhã, quinta-feira, no programa Vesperal das Senhorinhas, comandado pelo animador Luiz de Barros, teremos 2 atrações. Valdir não, o Bienvenido Granda e Gregório Barros. Olha. Mas, rapaz, lotou. Agora, muita gente, eu também não sei nada sobre o Valdir, que ele não ia. Quando chegou muita gente esperando o Valdir. Muita gente esperando o Valdir, que deu uma confusão lá no térreo, lotou o auditório, não ficou uma cadeira vazia. Olha. Muita gente de pé, mas foi um sucesso. Era ali na Pedro Monteiro, onde é a Secretaria de Cultura. Exatamente, ali, Paulo, era ali. Foi uma Sim, mas foi eles foram cantaram. Maravilha. Outra passagem também interessante é que eu consegui, que eu tinha lá muito prestígio na cidade do Pilar, onde hoje eu sou cidadão pilarense também, cidadão honorário. Então, eu convidei para jantar em minha residência, o Bienvenido Granda e o Gregório Barros. Isso era a época de junina, aqueles pratos típicos de São João, canjica, pamonha, milho cozinhado, essas coisas, bolo, pé de moleque. A mesa lá em casa, eu morava no centro, você sabe, a minha casa era na Santa Maria, era no centro, que eu morava ali ainda. Então, eu avisei para casa que preparasse o jantar, eu iria levar os 2, eu avisei a minha esposa. Quando chegou a hora do jantar, sentado na mesa, o Bienvenido Granda olhava para os pratos, mas não tirava nada. Não comeu nada, não sei, porque ele olhou aquela comida assim, estranhou. Ficou com medo. Ficou com medo, exato. E outro cantor não, comeu tudo direitinho, e vamos para Pilar. Chegamos no Pilar do Cine Pilarense, que era um cinema de tradição no Pilar. E pela primeira vez, 2 atrações internacionais. Em Pilar, eu levei para lá. Já pensou? E foi um sucesso. Bienvenido Granda e Gregório Barros. Mas Luiz, você se notabilizou muito. Uma coisa que eu acho que você tem a cara disso é do repórter. Você gostava de ir onde o fato estava. Exato. Né? Então você bateu esse recorde, né? E essa Alagoas toda foi. Para você ter uma ideia, né? Para que vocês tenham uma ideia, o Luiz já é cidadão honorário de Pilar, de Capela agora. Capela foi agora recentemente. Joaquim Gomes. E de Maceió já está pronto. É isso aí. Então, essa vida de repórter, isso é que você gosta mais de fazer? Gosto também, gosto muito da vida. Eu fiz muitas reportagens. Mais até do que apresentar, estar no estúdio. Exato, né? Eu tenho a facilidade de comandar no palco assim, esse cerimonial. Mas gosta de estar lá, fazendo a reportagem. Fazendo a reportagem, exatamente, Paulo. Cobrindo as festas. Então, hoje eu faço repórter itinerante para 2 emissoras locais. Para onde você? Para a Rádio Jornal e Rádio Correio. Sou bem recebido por estas emissoras. Aliás, na emissora que eu chego, sempre, graças a Deus, sou bem recebido. Sempre, porque o seu trabalho é bom. Né? Mas, Luiz, eu lhe trouxe aqui, claro que para falar dessa sua trajetória no rádio, mas uma coisa que me chama bastante atenção na sua trajetória é o seu amor pela cultura popular.
né? A minha memória afetiva dá conta de eu não ouvir, que eu sou mais novo do que você. Não Exato. tanto, mas sou mais novo. Mais novo, exato. Você já vai pela casa dos quantos? Já de 78 não nego. Bem, melhor graças do a que eu, Deus. que estou Tá com vendo? 53, tá vendo? Pode você ver. Mas eu dou conta de eu bem novinho, Bem jovem, era. frangotezinho ali no Prado, no Prado. indo à Praça da Faculdade. Faculdade. Quando chego lá, o pastoril tinha um lugar especial. Reservado. Reservado, Era o curral. grande. Não é grande, Era grande. como uma manjedoura. Manjedoura. Quando chego lá, quem animava? Você e Pedro Teixeira. Saudoso Pedro Teixeira. Professor Pedro Teixeira. E nós passamos aqui na TV Assembleia um pastoril nessa semana que passou, agora a semana do Natal. Quer que você conte um pouco essa sua experiência com os folguedos? Olha, eu peguei muita experiência, Paulo, com o professor Pedro Teixeira nas apresentações, nos rituais. Quer dizer, eu saía do auditório e fui para a praça pública apresentar folguedos natalinos. Pronto, dia de hoje estamos a 21, não é isso? De dezembro. Nós já estávamos comandando todas as noites. Agora, na praça tinha realmente esse local do pastoril, cada noite era um pastoril convidado, tinha o pastoril do professor Pedro Teixeira, mas também nós convidávamos de outros bairros. E aí aquela torcida fervorosa entre cordão encarnado e cordão azul. Eu comandava o cordão azul e ele cordão encarnado. E no fim fazia as contas. Não fazia. No dia de Reis, parece, é que Era. contabilizava. Aliás, todas as noites nós já fazíamos uma contagem, todas as noites. No dia dos de Reis, votos, né? Dos votos. Era por quem chamava em cena, né? Não, era vendidos Os bilhetes. bilhetes, nós contávamos no palco, iam juntando. Tinha lá 2 quadros, um do azul, outro do encarnado. E aí nós anotávamos quantos votos daquela noite. Que maravilha. E iam guardando, porque o dia 6, aí fechava todos os ciclos natalinos. E era a coroação oficial. Aí terminava à tarde do dia 6, último dia de Reis, a coroação do azul ou do encarnado. Aí a briga era feia. Era. Aquele Eu me lembro disso. Aquele caso de toalha, eu idealizei, comprei uma toalha para dar ao professor Pedro Teixeira para ele enxugar as lágrimas pela derrota. Me lembro, Você lembra, né? Me lembro. Quer dizer, a toalha já foi que deu furo. Não foi aquela outra toalha. Molhada, não foi para dar surra essa. Não. Para o professor Pedro Essa enxugar. as perdeu, lágrimas. O vermelho perdeu, o meu encarnado perdeu. Nesse ano, Mas perdeu. sempre ganhava o cordão azul. Não, que é isso? Luiz, aí, ó, me desculpe, você já está sendo azulino demais. O cordão encarnado ganhava também. Ganhava. Mas realmente aí tem a coroação, tem os padrinhos, era uma noite muito bonita, tem o intervalo, tinha o leilão do cravo e da rosa, a parte da cigana também era muito bonita. Você sente, eu não diria tristeza por isso não acontecer hoje, porque a gente está vendo aí, tem muito pouco disso. Realmente, eu fiquei muito Os triste. pastoris, como eu filmei aí, temos pastoris atuando ainda, mas essa... que você disse que começava no dia 21 e até o dia de Reis, né? Era até 21 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Dia de janeiro, né? Realmente. Direto, Cada noite, toda noite. todas as Quem queria noites. pastoril ia lá. 18 horas estava chegando lá, Paulo. E lugar para sentar tinha, eu lembro, fazia os bancozinhos assim de coqueiro. E não tinha nada de confusão, nada de bebedeira ali. As famílias. Era o lugar do pastoril e um barco grande onde se apresentava a chegança, Chegança, né? Também do outro lado. a nau catarineta. E um palco também para os guerreiros. Para o guerreiro. Para os reisados. Reisados. Né? As baianas. Baianas também. E outros folguedos. Luiz, mas ainda nos folguedos, já saindo um pouco dos folguedos natalinos, mas eu acho que um registro que a gente precisa fazer em Alagoas, que eu acho que não foi feito da maneira que devia ainda, era a sua participação na reestruturação ou na organização do concurso de bois de carnaval. Realmente, eu comandei. Você foi um idealizador, viu esse movimento chegando, fez isso durante muitos anos no Alagoinha, fui várias vezes lá. Então, eu acho que o movimento de bois, aqui eu relembro aqui
convoco até o nosso amigo Zé do Boi, Zé do que eu Boi. acho que tem que o Luiz receber um prêmio especial ainda, né? Além desse registro que nós estamos fazendo aqui, você como um incentivador desse movimento que é hoje um movimento grande, que leva milhares de pessoas. Realmente. Qual é a sua participação? Como é que você sentia aquilo? Eu me lembro você narrando os bois. Esse tem os quartos grandes, não sei o que lá. Era, realmente. As pontas também grandes, a cauda, né? Isso, é. Puxar no rabo do boi. Isso. No rabo do boi. Bom, Paulo, o Bumba Meu Boi, eu comecei na Jatiuca, também lá no centro de atividades, bem em frente à minha residência, apenas com 5 bois. Eu comecei a anunciar, convidando as inscrições e foram aparecendo. E foi crescendo, né? Até chegar lá na praça de Multeventos, que era a concentração oficial. Mas eu fazia aquilo com amor, porque aquilo lembrava muito o meu tempo de criança em Viçosa. Que a história do boi, ele não nasceu aqui em Alagoas, nasceu do São Luís do Maranhão. De lá se espalhou por todo o Nordeste e a imprensa foi divulgando e foi crescendo o movimento, como você falou. E eu, então, comecei a dinamizar. Fiz grandes concursos. Me lembro disso. Até com sorteio de prêmios. Isso. Seu pai também participava, a turma lá da Fundação Municipal, Isso. com apoio. Eu recebi apoio de vários prefeitos ainda e eu não fiquei triste. Às vezes eu vou assistir lá o dia do desfile, quando eu não vou fazer reportagem carnavalesca no interior. Mas se eu estiver aqui em Maceió, eu vou relembrar a minha fase. Claro. Que eu fui que dei à luz a este grande movimento do Bumba Meu Boi aqui em Maceió. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Fica aqui esse registro como criador, não criador do boi, mas o grande divulgador, o primeiro divulgador dessa manifestação importante. Que ninguém vê falar em Maceió, né, Paulo? É verdade. Luiz de Barros, fica aqui esse registro da nossa TV. Que maravilha, foi maravilhoso, delicioso fazer essa entrevista com o Luiz. Nós fizemos ela já há algum tempo, né? O programa tem 15 anos, eu acho que está com uns 8 anos que nós fizemos essa entrevista com o Luiz. O Luiz era uma figura fantástica, também me traz memórias de infância, as memórias dos natais da Praça da Faculdade. A Praça da Faculdade era toda cheia por barracas, né? Aquelas barracas de jogos, não é? Barezinhos, não é? E nos cantos da praça tinham os folguedos. Nos 4 cantos da praça ficavam definidos os folguedos. Um era a barca, né? Que era reservada à chegança, né? E um dos lados da praça, um dos cantos da praça, ficava um palhoção enorme, não é? Uma construção coberta de palha com arquibancadas, que era onde se dava o pastoril. E o pastoril acontecia durante toda a festa natalina, né? Ali eram feitos os autos, não é? Das pastoras, não é? Tinha partes teatrais também, tinha uma parte teatral naquele pastoril que eu via menino, não é? E durante todo o Natal eram computados os votos, né, das pastoras. Como eram os votos? Era aquele, quando terminava a apresentação, o Luiz, com aquele vozeirão dele, né, começava a jogar um contra o outro o cordão azul e o cordão encarnado, os amantes do cordão azul e os amantes do cordão encarnado. E aí os pais, os namorados, aqueles que queriam paquerar naquela época as meninas, né, do pastoril, iam lá e botavam um dinheiro qualquer, não me lembro qual era o dinheiro da época, mas prendia ali na roupa da dançarina, seja do cordão encarnado, seja do cordão azul. E aí o Luiz de Barros puxava primeira pastora do azul, né, com aquela voz maravilhosa, agora a contramestra do encarnado. Então vinha e ia o pai, ou o pretendente, e
prendia lá aquele... Então são momentos que o Luiz sempre teve junto, ele sempre teve junto da cultura popular. Tanto o Luiz como o Elinaldo Barros, através do cinema, através dos seus ensinamentos como professor, não é, que ressaltavam a importância da cultura popular. Então, o Alagoas Arte e Cultura não gostaria de terminar esse programa assim para baixo, com a saudade sim, mas uma saudade produtiva, a saudade que puxa para cima e deixa e que nos traz de volta o legado desses dois grandes homens. Então nós vamos deixar vocês com alguma coisa do pastoril alagoano, do pastoril da mestra Fátima Brasileira. Fique um pouco com o pastoril para celebrarmos também a vida profícua desses dois grandes homens. Anunciando que